Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa sexta temporada do Hostcast, que a gente está falando sobre marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E aqui é o Léo Borlotti. E nós estamos de volta para falar sobre marketing digital e nós trouxemos mais uma vez o mesmo assunto aqui, né, Cauê? É um assunto também que é tendência, né, Exatamente. cara? Não é uma coisa que dá para deixar passar em branco. Exatamente, um assunto muito importante. A gente vai falar sobre o quê? Sobre automação de marketing, sobre como você faz para vender melhor, como você pode usar as ferramentas que a internet que estão nascendo aí na internet para poder tirar mais proveito da internet. Exatamente. E o Léo Borlotti, que é o nosso convidado dessa vez, ele já foi citado várias vezes no Hostcast. Toda vez, né? Toda a comunidade já conhece o Léo. O Léo é uma pessoa aí muito ativa na comunidade. Exatamente. Não é isso, Léo? Isso aí. Tô lá batendo cartão todo dia. Sempre quando tem alguém precisando de ajuda, a gente tá lá pra ajudar. É o Mautic estratégico, não é isso? Isso. A gente vai conhecer melhor o Léo, vai conhecer melhor o trabalho dele, como que ele pode ajudar a quem tá trabalhando com Mautic. Isso aí, a gente vai voltar a falar bastante de Mautic, mas a gente vai tentar abordar assuntos complementares àqueles que a gente falou com o Alan Mosco no último episódio. Mas fiquem aí com o Leonardo Borlotti e a gente falando um pouco mais sobre Mautic nesse novo episódio do Hostcast. Vamos lá. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao Hostcast e, como sempre, a gente pede ao nosso convidado que faça uma explicação de o que ele faz no mercado, como é que você chegou ao assunto automação de marketing, o que te trouxe até conhecer o Mautic e trabalhar com isso. Então, galera, assim, é um privilégio estar com vocês aqui, a gente vê vocês aí no YouTube já há bastante tempo e acompanha, e eu tenho uma raiva do Guanabara, que ele não conseguiu me ensinar a PHP, não. Ah, que isso. É que eu sou muito ruim, cara. Na verdade, é até uma questão que, até para pontuar aqui, vai ser engraçado a gente conversar sobre isso, mas eu trabalho com Mautic, com automação de Mautic, mas eu não sei programar bulhufas, assim. Caraca, que maneiro. Eu lanço plugin de coisa, não sei bater um código lá. Tem um pessoal que me ajuda, que eu chamo para poder dar o help, né? Mas eu mesmo sou um zero à esquerda, tô aprendendo. Caramba, muito maneiro, né? É porque às vezes a gente pensa, né, no mercado agora, não, eu vou ter que ser um desenvolvedor full stack, eu vou ter que saber tudo de PHP, de JavaScript para poder mexer no Mautic. Não, cara, a ferramenta ela tá evoluindo e dá para você trabalhar com isso com qualquer ferramenta. Então, como é que eu entrei nessa, né? O meu core, na verdade, ele vem da publicidade. Mas, por mais que publicidade, vem da produção de vídeo. Que começou? Assim, eu comecei trabalhando com agência, trabalhando com produtora, e o mercado foi mudando, né? Aí começou a vir essa coisa de vídeo pra internet querendo virar veículo de mídia, e eu comecei a ter que aprender como é que eu vou, assim, como é que eu pego esse vídeo que era levado só pra televisão, sala de cinema, essas coisas, e levo pra internet. E comecei a ter que estudar, e o cliente querendo, quero ir pra internet, me leva pra internet, como é que faz pra eu poder ir pra internet? E foi tentando aprender como é que eu conseguia desenvolver esse lado do cliente na internet. E com isso você começa a se aprofundar, conhecer gente, conhecer ferramentas, outras ações. Aí acabei me tornando um produtor de conteúdo para a internet. Porque vídeo, como landing pages, essas coisas que você precisa para poder lançar as campanhas publicitárias na internet, né? A base para poder uma campanha existir na internet, ele tem que estar hospedado em algum lugar, dentro de alguma página. Sim. E YouTube também seria assim a plataforma do vídeo, né? Nessa de tentar descobrir novas soluções, novas ferramentas, eu me embrenhei para esse mundo aí do marketing digital e mais para esse lado da automação de e-mail, que era uma coisa nova, assim, uns 6, 7 anos atrás, que tá começando a acontecer, né? De cada vez me aprofundando mais, cada vez entrando mais, querendo procurar soluções mais interessantes, mais inteligentes, eu usava, assim, umas ferramentas do mercado que eram mais assim, focadas em enviar e-mail em massa, enviar e-mail para lista, né? Assim, deve ter alguma coisa a mais nesse mercado aqui que me permite entender melhor quem está do outro lado e conseguir comunicar de uma forma mais assertiva. Foi aí que eu encontrei o Mautic, que foi paixão à primeira vista, assim, e estamos aí nesse romance até agora. Isso tem quanto tempo, Léo? Cara, é que eu conheci o Mautic tem um pouco mais de 2 anos, quase 3, assim, era na versão, tava virando a 1.8 para 2.0 ainda. Show. Entendeu? E quando ele tava começando a ganhar essa cara que ele tem agora. Você descobriu pesquisando na web ou foi alguém que te deu a dica?
Na verdade, assim, você começa a unir as coisas, né? E a primeira vez que eu ouvi isso foi alguém que comentou em algum fórum, não lembro o que foi, sobre esse aplicativo open source de automação de e-mail. Aí eu, peraí, como é que é isso aí? A gente vai procurar, não acha nada, assim, nessa época você só vai encontrar coisa em inglês. E pra arranhar no inglês lá, pra você conseguir entender o pessoal do open source, eu que, igual eu falei, não sou do ramo da programação, desenvolvimento, tem uma certa barreira aí, porque o pessoal fala um assunto muito técnico. Sim, verdade. Você tá chegando assim pro usuário, né? Aquela coisa, eu só quero apertar um botão aqui a coisa funcionar, até você conseguir traduzir, entender com aquela linguagem, entender os termos, entender do que se trata, leva um tempinho. Verdade. Mas seguir assim, achar o caminho por aí. Mas foi uma indicação de fórum do pessoal realmente conversando sobre isso. Legal. Eu não sei se eu falei na entrevista com o Alan, eu acho que não. Eu descobri o Mautic foi no começo do ano de 2017. Sim. E quando eu estava com um produto para lançar, e que eu pensei na possibilidade de contratar o RD Station, né, que é muito popular aqui, e numa reunião com a Rock Content, né, fazendo um planejamento, tentando fazer um lançamento com eles, eu falando para eles que eu trabalhava muito com open source e tal, e eles falaram, talvez você goste do Mautic. E daí deu aquele estalo, né? Quando eu pesquisei, eu comecei a ver tudo se encaixava com a filosofia da Rochnet, né? PHP, MySQL, então para mim foi uma coisa tipo, não, quando eu olhei e bati, foi um amor à primeira vista, eu digo assim, que ela realmente, aí tem uma curva de aprendizado, né? Que a gente vai falar aqui, o Mautic não é uma ferramenta que você vai sair clicando e tudo vai sair se abrindo. Não é um WordPress hoje, né? O Mautic tá muito hoje como era o WordPress há muitos anos atrás, né? É verdade, eu tenho essa percepção também. E o pior de tudo é que antigamente nem tudo funcionava, cara. Essa que era a parte chata da história. Na verdade, isso é até hoje. Você tentava fazer o negócio, você seguia tudo direitinho, igual o pessoal tava ensinando, mas não rodava de jeito nenhum. Eu acho que, assim, todas essas ferramentas, eu incluo as proprietárias, tá? Todas as ferramentas proprietárias, elas vendem junto uma consultoria, porque a consultoria vai te ajudar a passar pelas barreiras que você vai sozinho, vai ser muito difícil, né? Então, quando você compra o HubSpot, o RD Station, né? Que são as ferramentas proprietárias, o Lead Lovers, né? Que são mais conhecidas, tá envolvido ali horas de um consultor que vai trabalhar contigo para poder ajudar você a atravessar essas barreiras. Só que o Mautic, como ele é open source, né, a pessoa associa que é grátis. Então eu mesmo vou fazer. Tudo bem, você vai fazer. Mas você vai parar em alguns obstáculos ali, porque o open source, ele é um modelo de licença. Sim. Ele não é grátis no sentido verdadeiro da palavra, porque você vai ter um custo de infraestrutura, você vai ter uma curva de aprendizado, né? Então você vai ter que fazer cursos, vai precisar de ajuda. Não é isso, Léo? Não, de fato. Na verdade, assim, você escolhe se você quer pagar com tempo ou se você quer pagar com dinheiro, né? Também tem isso. Verdade. Mas, é verdade. Como eu ensino pro pessoal, eu falo, gente, olha, se você não é do ramo de hospedagem, de configuração de servidor, de TI, esquece essa coisa de aprender a instalar esse troço, larga isso pra lá. Tem gente que faz isso pra você, tem empresa, o Hotnet não tem, Hotnet fala no instalador de automático, bem simples. E o preço é o mesmo preço que você vai pagar para poder instalar, sabe? Um servidor que você vai ter que fazer tudo. É verdade. Então, sai dessa vida. Pega o troço pronto e se preocupa em usar. Você quer fazer negócio com a aplicação. Você não quer virar tempo. Isso. É o que eu tenho visto. Essa é a tendência de usar o software como serviço, né? SaaS, que a gente tem software as a service, né? Que eu acho que essa talvez seja uma dificuldade que o usuário do Mautic pode encontrar inicialmente. Que é tipo, eu vou ter que rodar a ferramenta. Se você tiver que rodar a ferramenta, você vai ter uma curva de aprendizado muito grande. Vai ter que ter uma infraestrutura. O pessoal fala, vou botar num VPS da DigitalOcean. Cara, o VPS da DigitalOcean, basicamente, tudo bem, você vai instalar. Mas não quer dizer, se você não é um administrador de Linux, que entende de configuração, quando tiver um bug, tu não vai ter muito pra onde correr, né? Então, Exatamente. É nessa hora que você descobre quanto custa você não ter. Você vê no meio da tua campanha, no meio, você não ter alguém que te auxilia a resolver esse problema. No teu caso, você faz como, Léo? Onde que você hospeda os teus Mautics? Então, eu tenho dois tipos de aplicação. Tem as minhas, para os meus projetos, e tem alguns clientes que eu administro. Certo. Né? E é tudo espalhado, cara.
cada um é num canto. É DigitalOcean, voltou. Eu abri uma outra agora naquela OVH. Já ouvi falar. E qual é a melhor aí na tua opção, só de curiosidade, desses que você pegou? Então, assim, apesar das outras terem uma estrutura mais, assim, com mais recursos, um tem mais memória, um tem mais espaço, a DigitalOcean é que dá menos trabalho. Que você coloca as coisas lá e tudo funciona, você não tem que ficar lá futucando mais. Eu não sei se é assim, a qualidade da rede deles, ou se é o sistema deles que é mais inteligente, mas as outras não tem problema de cair, de problema de mudar alguma coisa no log. Lá você tem que depois correr para ajustar o Linux na correria, porque alguma coisa saiu do lugar e você não sabe o que foi que aconteceu, até que descobre. Mas DigitalOcean se instala e fica tudo lá muito bem. Alguns dos servidores, a Hostnet ela tem servidores de DNS espalhados em vários provedores diferentes, né? Um deles é a DigitalOcean. Então a gente tem servidores de DNS, a gente já sofreu muitos ataques, né? E hoje a gente tem servidores de DNS espalhados em continentes diferentes. E tem na Amazon, tem na DigitalOcean, tem no nosso data center do Brasil, né? Então a gente também usa digital como parte da nossa infraestrutura, né? Não tá tudo na DigitalOcean, mas a gente usa alguma coisa, no caso DNS, né? Tá lá. É que ainda tem isso, né, cara? Que assim, eu tava conversando com um cliente esses dias, ele tava aborrecido, né? E, cara, eu instalo lá um negócio, de repente tudo para de funcionar. Aí a gente foi tentar ver o que era, né? O site dele cheio daqueles phishing de... Nossa. Assim, que direciona pra tanto lugar diferente que você até assusta, né? Aí eu falando com ele, cara, mas olha só, ainda tem isso. Ele, mas como assim que alguém entra aqui e coloca esse negócio aí? Eu falei, cara, você nem como é que é NASA, banco e todo mundo sofre com hacker, imagina você, velho. Exatamente. Agora é o código de minerar Bitcoin, tá demais, cara. Isso, você tem esse agora aí. Aí de repente aparece Castela Vermelha do Google, mas tá acontecendo o quê? Eu falei, cara, olha, você precisa contratar um técnico aí pra poder administrar isso aí pra você. Não dá pra... Assim, eu não trabalho com essa parte de administração, eu trabalho com a parte de operação de marketing de automação, não com a parte de operação de rede. Legal. Aí a gente os técnicos para poder cuidar disso para eles. Aí você pegou num ponto que eu acho que é bacana de trabalhar, assim, a pessoa olha o Mautic, assim, e acha... Eu também sou da área de marketing, tá, Léo? Também não programo nada, não mexo na infraestrutura, só que aqui na empresa tem engenheiro de infraestrutura, tem engenheiro de software, então quando o bicho pega, eu corro para eles e eles vão dar uma solução, né? Eu sou da área de marketing, assim, e eu tenho observado, não sei se você concorda com isso, assim, que o Mautic é verdadeiramente uma ferramenta de marketing. Inicialmente ela vai precisar de alguém com infraestrutura ou com conhecimento básico para botar ele no ar, funcionando para o cara de marketing. O cara de marketing, ele vai ser o cara ideal, eu acho que você tem toda a experiência, se eu não me engano, você está ensinando exatamente isso, é como criar os segmentos de uma forma correta, como você... Uma coisa assim que eu faço com o Mautic, que eu acho muito interessante, é o seguinte, quando eu crio, por exemplo, uma campanha no Facebook, o link da minha campanha no Facebook é um ativo. Então eu consigo filtrar exatamente, eu crio um segmento, eu consigo ver o que os usuários que vieram do Facebook, onde que eles estão clicando, qual é o fluxo de navegação deles, e daí no final, lá na conversão, aí eu redireciono para outro ativo. Então eu não dependo do Facebook me dizer, tipo, eu te enviei tantos usuários e tantos converteram. Não, eu vejo lá pelo Mautic que fala, olha, eles me enviaram tantos usuários, tantos eu consegui fazer com que eles preencherem um formulário e se tornaram para mim usuários identificados, mas lá no final tantos eu vendi. Então eu sei exatamente quanto eu gastei no Facebook, quantos usuários mandou pro meu site, quantos converteram numa landing page, numa ação que eu queria, e quantos eu realmente vendi no final. Então isso, e sem depender da métrica do Facebook, que eu particularmente não confio. Eu também não. É isso aí que eu ia falar, quando você terminou, esperando você terminar de falar. É que assim, como é que você consegue ter essa validação, né, do que aconteceu? Porque não adianta ele falar com você que entregou para 10 mil pessoas se apareceu 2 dentro do seu repositório lá no Mautic. É uma coisa estranha, né? E é uma questão até que a gente levantou uma vez lá no grupo, que entrou alguém questionando que o Mautic entregava menos e-mails do que as ferramentas pagas, né? Aí a gente falou, olha só, talvez a gente tá assim, talvez você tá encarando a realidade agora. Verdade. Talvez agora seja o que realmente está entregando e antes é a coisa mais camuflada, né? Porque o cara quer vender uma solução para você e não tem a curidade de ir lá e verificar se aquilo que aconteceu foi de fato, porque é uma caixinha fechada dele. Na verdade é o seguinte, essa questão da entregabilidade do Mautic, porque assim, o Mautic, ele não envia o e-mail, ele entrega pro SMTP
e o SMTP, que é o cara lá que tem que estar com a reputação boa, o teu e-mail tem que estar bem escrito, né? Então, esse fator da entregabilidade depende de muitos fatores, né? Desde a reputação do domínio do cliente, da qualidade da lista dele, mas, como você falou, essa questão da entregabilidade depende, são muitos fatores, né, associados. Pelo que me falaram, a própria RD Station, posso estar errado, ela usa o SendGrid. Você sabe o Lead Lovers também usa SendGrid. Assim, SMTP realmente ninguém quer encarar, sabe? Porque, é sério, o pessoal fica falando, não, vamos fazer SMTP próprio. Eu falei, gente, olha só, vocês podem até fazer, mas vocês entendem que isso é um negócio à parte? É toda uma tecnologia. Como assim? Vocês vão falar sobre a função do Postmaster? O cara, Postmaster, quem é esse cara? É o cara que fica ali só vendo o que aconteceu com o e-mail que foi, com o e-mail que voltou, quem é que ele vai responder, qual é a resposta que vai ter que retornar. E existe essa comunicação toda assim por trás por trás da cortina, né? Que as pessoas não percebem. Que os SMTPs e SPs lá do serviço estão conversando o tempo todo. Então, se você não tem a resposta correta, você não consegue validar aquilo que aconteceu. É isso aí. Então, na verdade, Cíntia, às vezes as pessoas subestimam o quanto que tem que ser feito para o negócio funcionar direito, né? Então, a gente está falando aí do tanto Lead Love quanto a RD Station, tá? Eu não tenho certeza se eles usam SendGrid, tá? Eu ouvi pelo mercado, senão é uma coisa difícil também de descobrir, né? Mas a SendGrid o e-mail que chega, a gente vem com a assinatura de qual é o SMTP e qual é o serviço que enviou. Pois é. No caso da Hostnet, a gente usa o próprio SMTP da Hostnet, porque realmente a gente tem aqui engenheiro, isso aqui sempre foi planejado, né? A gente tem limites de envio, a gente usa o SMTP da tem DMARC, SPF, DNSSEC, que sempre... Não é possível. Sim, tem que ter alguém vigiando isso o tempo. Exatamente. É que não pode deixar isso à deriva, senão você não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Exatamente, cara. Exatamente. É aquilo que vocês estão falando desde o início. A ferramenta é gratuita, mas a infraestrutura para poder prover essa ferramenta um ambiente para funcionar corretamente, isso é custoso. Na minha opinião, o que a Hostnet está conseguindo a um custo que é o mesmo custo de qualquer pessoa que está hospedando um site razoavelmente médio para grande, isso é muito bom, porque o cara pode hospedar o site dele médio para grande e ainda colocar o Mautic, e aí é aquele negócio que vocês estavam falando, né? Não precisa de um cara especialista para instalar, a gente está otimizando a cada dia mais um software que você clica uma vez e ele vai colocar com as melhores opções lá que o Cauê apanha aí toda semana pra fazer funcionar. Porque é um sofrimento, né, Léo, cara? Impressionante. O cara que estiver escutando vai até dizer, não, eu não vou usar isso. Nossa, né? Se você não usar, não é assim, gente. Se você não usar, você não sabe o que você tá perdendo. É uma ferramenta maravilhosa. Mas assim, aquilo que você falou, tem uma curva de aprendizado gigante que você pode cortar com esses instaladores automáticos, com essas coisas aí. Ou com um curso certo, né? Entendendo que você vai ter que estudar. Se você acha que vou instalar e não sabe nem o que vai fazer com a ferramenta, não, cara. Eu até brinco, o pessoal diz, eu quero instalar o Mautic. Tá bom, mas qual é o teu objetivo com o Mautic? O que você quer fazer com o Mautic? Não, só quero estudar a ferramenta. Tá, mas me diz o que você quer fazer com ela, porque daí a gente vai instalar ela para atender um objetivo. Não só para poder ficar passeando na ferramenta, você vai acabar não usando, né? A verdade exatamente. É igual pagar academia não ir. Aí começa a entrar mais no meu negócio, assim, né? Porque qual que é a minha proposta? Mesmo assim, porque eu ensino o pessoal falando assim, gente, o Mautic ele tem duas faces. Tem uma face tecnológica, técnica e tudo mais que você tem que... Ou você já sabe isso, ou você vai aprender isso, ou você paga alguém para fazer isso. Mas tem uma face operacional que também necessita de cuidados e também de aprendizado. Pra caramba. Sabe? Até maior, né? Se bobear. Essa operacional que eu acho que é a função do cara de marketing. Isso, exatamente. Porque assim, não adianta você ter lá o potencial da plataforma, o potencial da ferramenta que pode fazer tudo, mas você senta ali e é igual um papel em branco, né? O que eu faço com isso? Exatamente. Pra onde é que eu vou aqui? Isso aí. Não adianta você ter o melhor pincel do mundo, né? Se você é a melhor tela, a melhor tinta, se tu não souber sentar lá e fazer, né? Sim. Exatamente. Aí que entra a nossa proposta, que a gente chama de Mautic estratégico, é que a gente ensina a pessoa a pensar na estratégia e como que ela vai inserir isso dentro do Mautic. Porque não adianta você ficar refém da ferramenta também, né? Você tem que saber para onde é que você está indo, entender o seu negócio, entender a comunicação. É igual o Cauê tá falando aí, olha, eu vou monitorar aqui que quem clicou em tal lugar, eu quero que essa pessoa seja destacada para eu fazer alguma coisa com ela.
Aí como você vai fazer isso no Mautic é uma outra conversa, mas primeiro você tem que saber o que está acontecendo e para onde você quer levar aquelas informações. É isso aí. E assim, quando é que virou essa sua chave, Leonardo? Quando é que foi o momento que você falou, virei um produtor de conteúdo, comecei a produzir para poder atender clientes? Hoje você ainda faz isso? Faço pro pessoal que ficou, né? Que é um trabalho fixo, você estabelece uma relação, então é difícil você simplesmente abandonar. Você tem um compromisso com o cliente, um compromisso com o resultado dele, então você está dando o resultado, ele quer que você permaneça, ele não quer desfazer o negócio, e a gente vai seguindo. Só que acabou o espaço, né? Acabou o slot, acabou o tempo. Verdade. Não pode estar atendendo ninguém. Aí a solução que eu encontrei foi tentar ensinar isso da melhor maneira possível. Lembrando assim, como eu falei da dificuldade que eu tive para aprender no início, porque tudo era em inglês e a linguagem era muito técnica, o pessoal era muito do micreiro, né? Muito do TI mesmo. A linguagem não chegava empresário, assim, eu não entendia muito bem sobre o que ele sabia o que queria fazer, mas ele não sabia como, porque a linguagem não era dele. Sim. Foi aí que eu comecei a participar mais do grupo e tentar traduzir isso um pouco mais pro pessoal. Nessa época, isso tem mais ou menos quantos anos? Você faz uma ideia? Tem um ano. É pouco tempo, um ano e meio aí que a gente começou. Eu acho que o bacana do Mautic, que é Guanabara, é justamente isso, porque tudo é muito novo. É muito ainda. recente. Eu acho que é o seguinte, ela é uma onda em informação. Quando eu chamo de uma onda em informação, é o seguinte, olha, tá vindo uma onda aí. Quem começar a dar os primeiros drops nessa onda, a cair dentro, a estudar isso, quando ela estiver bem informada, vai nadar abraçada, né? Exatamente. Tipo assim, hoje, assim, no Brasil, a RD Station, ela domina o mercado dos maiores, quase todo mundo que usa. Ela teve um sucesso muito grande, investimento de marketing, né? Com certeza eles têm os treinamentos, tem então os eventos que chamam muita gente. Eles produzem muito conteúdo legal. Produzem muito conteúdo, né? Sim. Estão realmente de parabéns. Mas, assim, eu tenho visto quem usa Mautic tá muito satisfeito com o que a ferramenta está apresentando. Sim. E eu tenho tido feedback de clientes que estão trocando as ferramentas proprietárias pelo Mautic, estão na curva de aprendizado, mas que estão muito satisfeitos com a relação custo-benefício que a ferramenta traz para o usuário. Sim, você tem pego isso também, Léo, aí, gente migrando de plataforma, ou esse movimento ainda não acontece para você? Então, hoje mesmo, eu estava conversando com o camarada, né? Ele estava prospectando de fazer o meu curso ou não. Ele falou, tem muita coisa que eu já vi que é parecida, não vou entrar agora não, depois eu entro. Mas me dá uma vontade de xingar os outros aqui na internet, porque o cara me cobra R$300 aí para poder ter acesso a plataforma dele, não vou falar qual que é para não criar caso, né? E ela não consegue traquear mais de um site ao mesmo tempo. Coisa tão óbvia para se fazer com o Mautic, por exemplo, e eles sofrendo com essa dificuldade, porque eles tinham um projeto que tinha mais de um blog e só conseguia traquear páginas de um determinado blog e o outro não. E assim, tem várias outras limitações, né? Se a gente olhar também... eu tô dando um exemplo de uma queixa simples, assim, não é uma, né, assim, estão roubando meus dados, não, é uma coisa que precisavam fazer, que eles conseguiriam operar, só que pelo tamanho da plataforma, demora mais para eles conseguirem atuar em alguma coisa. E eu acho que uma das vantagens do Mautic, assim, que eu mais assim, admiro, é a possibilidade de, por exemplo, chegou numa hora dessa daí que a plataforma não faz alguma coisa que você precisa, você vai lá e faz ela fazer. Sabe como? Exatamente. Você manipula isso, cria um plugin, cria uma situação e instala sem precisar de pedir bênção de ninguém, sem precisar insistir para alguém querer mudar para você, te atender e te satisfazer. Essa é a beleza do software livre, né, cara? Sim, isso eu acho muito bom. E principalmente também a liberdade dos dados, né, cara? Isso aí eu acho que é uma coisa que pouca gente comenta, assim, de você ser dono dos seus dados e garantir a segurança deles. Você não sabe esse monte de mailing que aparece por aí que você é inserido de vez em quando, você acha que vem de onde? Vem de alguém que vendeu isso aí para alguma empresa de spam e começa a disparar tudo e você não sabe para onde é que vão parar o seu e-mail, né? Porque quando você assina essas ferramentas proprietárias, você não tem noção. Não tá no contrato ou tá no contrato, o que elas vão fazer com seus dados? Não, deve estar no contrato. Só que a questão também é o seguinte, tá tudo na caixinha deles, né? Exatamente. A caixinha deles só roda no computador deles. Então é diferente, por exemplo, eu contrato alguém que vai rodar o Mautic pra mim. Sei lá, vamos dar um exemplo, tá? Comecei a trabalhar com um provedor maluco web e daí o cara me deixou na mão. Eu pego meus arquivos compactos, pego meu banco de dados e levo para outro provedor. Isso aí. Acabou. Entendeu? Isso é a mesma vantagem do WordPress. Outro dia na comunidade o pessoal tava falando, o Mautic ainda não é... O Mautic não é para amadores. Aí eu comentei e falei, olha, o Mautic é uma ferramenta em evolução
E a tendência dela é ela ficar cada vez mais fácil, como aconteceu com o WordPress. Aí eu aposto nisso também. Alguém replicou lá, dizendo: o Mautic tem um potencial imenso. Aí eu repliquei, eu falei, a comunidade tem um potencial imenso, né? Porque a grande diferença da brincadeira aqui é porque você está falando de uma ferramenta que está sendo desenvolvida não só para uma empresa, que tem uma empresa por trás, né? Mas por toda uma comunidade. Como eu estava falando com você aqui antes da gente começar. Eu tenho minha preocupação com os dados. Meu desenvolvedor criou um plugin para mim que vai botar o segundo fator de autenticação, que já botou, né? Depois a gente está disponibilizando para a comunidade também. E começa aí a se formar um ecossistema. Aí que a brincadeira começa a mudar. Então o cara vai lá e cria um plugin que integra com Pipedrive, que é a melhor ferramenta de vendas, que entrega com Salesforce, que entrega com CRM open source. Aí o cara vem, cria um plugin para o WordPress, tudo que eu tô falando que já existe, tá? Só para quem tá ouvindo. Que integra o formulário que ele já tem lá no Contact Form, no WordPress dele, já integra direto no formulário do Mautic. Aí o cara tem uma loja em e-commerce e aí ele instala um plugin e o usuário que compra na loja dele vai direto pro Mautic. Aí a brincadeira começa aí o seguinte, vem cá, eu sempre brinco, quando eu falo de software livre, comparando com o software proprietário, é o seguinte, o software proprietário, com muito dinheiro, ele contrata o programador que o dinheiro pode pagar. Bacana, né? O software livre, ele contrata o cara... quem está trabalhando com software livre, muitas vezes envolve paixão, envolve tesão pelo que está fazendo, envolve orgulho de estar participando de uma comunidade. Isso não tem dinheiro que pague. Verdade. Né? Então, eu conto essa história, assim, mas assim, quando o WordPress nasceu, existia um monte de ferramentas de construção de sites. O Blogger, que era proprietária. Existia um monte. Hoje o WordPress é 30% do mercado. Quando se você falar de isso de todos os sites da internet, né? Então, você está falando de uma plataforma open source que se popularizou a ponto de se tornar a grande referência. E, na minha opinião, o Mautic ele tem um caminho muito parecido para trilhar. Né? Tipo assim, a filosofia, a forma que está sendo tratada é muito empolgante, né? E, assim, só para deixar claro que a gente elencou aqui as dificuldades. Porque a gente trabalha e a gente sabe que nada é fácil, né? A grande verdade é essa, né? Mas o Mautic ele tem benefícios muito grandes em relação a software proprietárias diretamente para o usuário, tá? Agora eu não estou falando de, que lindo, software livre. Primeiro é o seguinte, se você contratar qualquer ferramenta proprietária, ela vai te limitar a um número de leads. Então, e normalmente são números baixos. Correto, Léo? A curva de crescimento ela é meio estranha, assim, né? Porque de 5 mil para 10 mil, o preço ele cresce muito. E, assim, quem está usando, por exemplo, quando você usa o Mautic, você percebe o consumo de serviço, de processamento, de memória, você vê que aquela escala ali de crescimento está meio exagerada, não precisa custar tanto. Mas com o Mautic você só dá escalona o seu serviço. Preciso de colocar aqui mais 10 mil leads, eu vou aumentar aqui mais um GB de memória aqui que tá tudo certo. Eu acho o seguinte, quando você paga pelo lead, a coisa começa a ficar um pouco complicada. Eu pago por um envio de um e-mail, a tendência é que esse valor, eu vou te falar, eu estava operando o Mautic da Hotnet com 140 mil leads. Quanto que eu pagaria numa ferramenta proprietária para estar trabalhando com 140 mil leads? Tornaria totalmente inviável. Eu não teria essa ferramenta, eu não pagaria por isso, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que assim, são os limites em que são impostos nas ferramentas proprietárias, que no Mautic você vai encontrar flexibilidade muito maior de operar esses limites, né? E a questão dos recursos também, que eu acredito que o fator comunidade, ela tem uma tendência de te entregar recursos de uma forma muito mais rápida, né? Só a comunidade de Mautic no Brasil, se eu não me engano, são 4 mil usuários só lá no Facebook, não é isso? Sim, batemos 4 mil agora. Batemos 4 mil agora, só no Facebook do Brasil. Agora tem os caras lá operando nos Estados Unidos, né, que é a empresa do Mautic. E, enfim, essa tendência é muito grande, né, das coisas prosperarem. Então, acho que tem um caminho muito bacana pela frente. Eu acho que vai chegar uma hora, assim, que o market share do Mautic vai crescer ao ponto das coisas começarem a ser construídas em torno dele. Sabe como? O Mautic no centro, como uma plataforma, assim, a plataforma
plataforma mãe, né? Assim como é no WordPress. Você tem o core do WordPress e em volta dele você constrói o e-commerce, se constrói plugins que se transformam numa ferramenta de agendamento e coisas assim. Então eu acho que o futuro se torna, sabe, se desenha em cima disso. Entendi. Algo que se constrói com o Mautic plataforma. Concordo. Verdade. E aí nasce, por exemplo, hoje você tem a integração do Mautic com SMS, mas é com uma empresa gringa lá, Twilio, Netlio, que não opera direito no Brasil. Né? Então, vamos lá, que a Zenvia, que é uma empresa brasileira, decide, não, eu vou pegar e vou criar meu plugin para enviar o SMS, que é a empresa que a gente contrata para SMS, e vou integrar no Mautic. O cara vai lá e vai botar o SMS pelo Brasil, tudo funcionando. Aí vem outra empresa e fala, eu quero que eu vendo o serviço de envio de e-mail e vou integrar uma funcionalidade nova aqui, é o que você está falando. Ou então vem um designer e fala, cara, eu vou criar só as melhores landing pages possíveis, o melhor gerador de landing page para Mautic e vou colocar aqui. Sim. E daí a brincadeira começa a ficar violenta. Aí você vai chegando num ponto em que é difícil competir, entendeu? Hoje a gente tem, exatamente o que o Borlotti falou, a gente tem um ecossistema de empresas desenvolvendo coisa para WordPress muito grande. Para Mautic é muito pequeno, mas olha a janela de tempo também. A janela de maturidade. O WordPress tá indo para a versão 5 agora, né? Com Gutenberg. O Mautic a gente está na 2. Né? Então tem muita coisa para acontecer. Então, exatamente. Um mundo infinito aí pela frente de possibilidade, né? Não, você que é ouvinte, tipo, tá ouvindo a gente até agora e não ouviu os episódios anteriores, você tá meio perdido, né? Porque a gente não falou o que é o Mautic. Assim, a gente não vai explicar nesse, tá? A gente explicou no episódio anterior, a gente falou muito sobre o Mautic, o que é automação de marketing e tal. A gente tem lá os vídeos no YouTube onde a gente tá falando. Então, assim, você que é ouvinte, sinta-se à vontade para pesquisar conteúdo. Você também tem os cursos do Borlotti aí. A comunidade, ela tá se mexendo para poder criar conteúdos de qualidade e isso tá acontecendo, né? Exato. Então, Léo, acho que a gente falou um pouco aqui das funcionalidades, do futuro que a gente vê. Eu quero aqui no próximo bloco que você fale um pouquinho do que você tá traçando para quem vai estudar contigo, o que você ensina, o que a pessoa pode esperar do Mautic estratégico do Léo Borlotti. Vamos lá, Léo, conta pra gente aí o que é o Mautic estratégico, qual é a tua proposta, o que você tem visto de dificuldades dos usuários, enfim. Vamos ver se o pessoal compra o teu curso aí. Opa, a matrícula tá aberta, hein? Aí, pode vir. Tá na hora. Ó, quem tá ouvindo agora, a gente tá em 2018, é comecinho de março, com certeza ele vai ter outras versões do curso, porque o podcast tem isso, né? A pessoa escuta um ano depois. Sim. Com certeza, quando você estiver escutando, já tem um curso mais atualizado do Léo, tem muita informação, mas vamos lá. Hoje, se a pessoa quiser contratar o Mautic estratégico, o que ela pode aprender, o que ela pode esperar, Léo? Então, por que nasceu esse curso, né? Eu comecei a perceber o seguinte, existem pelo menos 3 tipos de usuário do Mautic. Um é o cara do TI mesmo, que é o cara que instala, que resolve, o cara técnico ali. Esse camarada, ele sabe o que ele tá fazendo, mas ele não tá muito preocupado, assim, se a técnica que ele vai usar para se comunicar com as pessoas, depois utilizando o Mautic, se ela tá adequada ou não. Tem o camarada que é o marqueteiro, né? Que ele já vem de outras ferramentas, que ele sabe o que ele tá querendo, já tá procurando já, assim, no Mautic, algo que ele já fez antes, então existe esse usuário também. E tem o usuário que é o dono da empresa, o dono do negócio, sabe? Que é o que tá tentando, olha, eu preciso de uma solução de venda, que eu acho que deve ser o camarada que vocês estão tentando alcançar aqui também. Assim, olha, existe essa ferramenta, ela faz muita coisa por você, só que você tem que aprender a conversar com ela. Não adianta você esperar que ela vá fazer sozinha, porque não vai, mas você sabe o que você quer fazer e entende como bater esse papo e direcionar os dados da maneira correta, você vai ter sucesso. Foi aí que nasceu o Mautic estratégico. A tentativa é de ensinar para quem não é nem marqueteiro, nem do TI, como você conseguir fazer o seu marketing digital com qualidade utilizando essa plataforma open source. Show de bola. Beleza? Esse é o conceito. Isso é só um curso ou você inclui nesse pacote consultoria, instalação? Como funciona?
Hoje a gente está trabalhando com um curso, mas ele vai, assim, hoje, né? Nos dias já tem planejamento para outros desdobramentos. Nesse curso, você entra e recebe um tratamento assim, para te ensinar sobre o fundamento do Mautic, o que é cada um dos elementos que ele tem. Isso de forma bem ilustrativa, assim, que tem várias animações que ajudam a pessoa assim, a entender o conceito por trás de um e-mail, o conceito por trás de um segmento, como é que funciona, por que um segmento pode ter uma pessoa, não pode não ter duas, ou pode ter nenhuma, e por aí vai. Além dessas aulas fundamentais, que eu chamo assim da primeira etapa, tem a segunda etapa do curso, que é onde eu ensino a pessoa a combinar esses elementos para fazer aquilo que ela deseja. Por exemplo, você é um infoprodutor, né? Hoje em dia tem muita gente que vende e-book, vende curso, essas coisas. Como que você vai fazer para colocar o seu curso para vender lá no Hotmart, na Monetize, no PagSeguro? No e-commerce. Sim, o e-commerce também. E automaticamente, assim que a pessoa clicar e comprar, seja qual for a ferramenta que você usa, automaticamente no Mautic ela é transferida de um segmento de clientes potenciais para um cliente comprador e você insere ele numa automação, por exemplo, de boas-vindas, onde você vai receber ele, muito obrigado por você ter comprado, por ser assim, ensina sobre o suporte e tudo mais. Então essa parte estratégica tem vários exercícios desse tipo, né? Para todos os... Eu tento abordar o máximo possível de estratégias utilizadas hoje no marketing digital, traduzidas para essas pessoas que precisam aplicar isso e não tem nenhuma referência de como fazer isso claramente no Mautic. Além assim, do curso, né? Das aulas mesmo, eu acabei percebendo que existiam algumas lacunas no Mautic que... assim, dá para resolver com um pouquinho de programação, um pouquinho de desenvolvimento, mas para essa pessoa que, igual eu falei, não é o cara do TI, não é o cara de desenvolvimento, não é o marqueteiro, fica difícil. Então eu criei alguns plugins, juntei com uma equipe bacana aí, eu até vou mandar um salve aí pro Pedrão, meu programador de plugin aí, cara é fera. E começamos a desenvolver algumas coisas legais, do tipo, a gente criou um plugin que ele rotaciona, ou randomiza, né, depende da forma que você quer, quem vai ser o seu vendedor na sua loja, que vai atender a pessoa que se cadastrou no Mautic naquela hora. Cada cadastro, ele direciona para um vendedor diferente lá na sua empresa. Então, o plugin, você poderia ter feito programação, mas não é o público, entendeu? Aí, para o cara que tem um negócio ali, que ele tem vendedores que fazem um atendimento, o plugin já acelera para ele o processo. Pra caramba. Né? Outro plugin legal que a gente colocou lá, que é para poder suprir a falta do login social, né? Que o login social do Mautic com o Facebook, onde você se cadastra clicando num botão, isso tá funcionando na landing page do Mautic. Aí a gente criou um plugin que você coloca um botão lá na sua landing page, automaticamente a pessoa clicou, ele só aprova o acesso do app, né, do seu app que você criou, e automaticamente ele é redirecionado pro arquivo que você quer, e os dados do Facebook dele vão tudo pro seu Mautic. Bacana. Pô, maneiro. E junta tudo isso aí, no final das contas, tem o suporte do Léo Borlotti, né? Esse é campeão. Querendo ou não, assim, eu dou muita atenção pro pessoal da comunidade. Só que pra quem é aluno, dá mais tempo, sabe? Porque o cara tem meu WhatsApp, tem o meu e-mail, a gente começa a bater um papo ali, eu sei de onde é que ele tá vindo, qual que é o negócio dele. Então chega numa fase que ele tá parado ali e não conseguiu, eu sei como instruir da melhor maneira, eu sei o nível que ele tem de conhecimento. Então, assim, o suporte é o que o pessoal, acho que se eu tivesse do outro lado, né, contratando alguma coisa, acho que o suporte é o que eu mais gostaria do curso. Por isso que eu perguntei, porque às vezes o curso, e não tem nada de errado com isso, é assim, é só o curso, né? Tipo, vou lá, vou te ensinar, o passo é esse, mas você dá teu jeito aí. Eu não vou, né? Não consigo te ajudar a mais do que eu já te fiz na aula. Mas legal essa tua proposta aí de fazer também até o fim, né? Levar o cara até o que ele quer realmente, né? Aí isso responde uma pergunta que talvez vocês vão fazer depois. Por que não fica aberta a matrícula o tempo todo? Eu tenho uma pergunta. Por que a matrícula não fica aberta o tempo todo? É justamente por causa disso aí. Quando o pessoal entra na turma nova, o nível do suporte vai lá em cima, né? Se tivesse um gráfico aqui para registrar. Porque o cara tá chegando agora, ele não entende, tá começando a usar, ele não sabe ainda o que ele quer fazer, como que eu vou traduzir isso pro Mautic, então sobe lá em cima. E eu quero dar esse suporte, porque assim, se tem uma coisa que eu prezo muito, eu fico muito preocupado, é a efetividade. Eu quero que o cara realmente consiga fazer aquilo que ele se propôs fazer no Mautic, e por isso que eu acredito que ele entrou por causa disso. E se ele entrou por causa disso, eu quero entregar isso pra ele. Sim. Show de bola. Bacana. E pra quem tá interessado, qual o endereço? O que precisa fazer? Então, acessa onde? Fala com quem? Liga pra onde? É aberto. É curso ME de Mautic Estratégico.com.br. Curso ME.com.br. Curso ME
Caso não esteja aberto lá, você vai falar assim, matrículas encerradas, visita o meu blog lá, que é o vendendoonline.com. Que lá tem muita... inclusive, mesmo se você não queira entrar no curso, vai lá no blog, porque tem muito assunto lá sobre Mautic, sobre automação, sobre vender online. Você que está querendo começar a entender sobre isso, querendo umas dicas de como vender melhor e tudo mais, vai lá no vendendoonline.com, que tem muita coisa legal. Show de bola. Você tem algum canal do YouTube? Você produz alguma coisa pro YouTube? Ou só profissionalmente? Acaba recebendo tudo, né? Do YouTube, artigo de blog, vídeo, acaba lá. Legal. Bacana. Léo, tem mais alguma mensagem que você quer enviar pro pessoal? Pessoal, faça as inscrições no curso do Léo, tá? Essa aí é nosso pedido. Vocês vão aprender muita coisa bacana sobre o Mautic. Mesmo o pessoal aqui da Hostnet, que tá instalando, que a gente já cobre toda a tua instalação, mas você vai precisar de ajuda, suporte, para poder configurar tuas campanhas, poder saber o resultado que você... Hoje em dia, só anunciar no Facebook, no AdWords, ele não garante nada. Você precisa saber quem são as pessoas que estão clicando nos teus anúncios, o que elas estão navegando, qual é o fluxo de navegação, quais são as tuas taxas de conversão por uma ferramenta que não seja as ferramentas do Facebook ou do Google AdWords. Eu acho que a gente tem muita coisa, assim, eu tô muito contente de estar podendo trazer o pessoal da comunidade. O pessoal da PowerTech já me confirmou também que vai gravar com a gente, o Demétrio. Então, eu acho que assim, a gente está fazendo um trabalho bacana na comunidade do Brasil. Você é de qual estado, Léo? Você é de Vitória, né? Eu sou... Vitória não é Serra, né? A gente chama de Grande Vitória, que é tudo pequenininho. Aí juntam os quatro municípios em volta assim, vira um só. Bacana. É Serra, colado em Vitória. Entendi. Bom, depois aqui em off eu vou convencer o Léo a migrar todos os Mautic dele para a Hostnet. Isso aí já é uma... Tem promoção? Tem, a gente vai conversar depois e tenho certeza que vai ter muitas coisas bacanas aí para quem está trabalhando com Mautic, que na minha opinião é uma ferramenta fantástica, com potencial imenso. Sim. E que a comunidade vai ampliar muito, potencializar demais aí o que vem pela frente. Eu estou muito empolgado. Eu acho que tem aí toda uma geração aí de chatbot que vai encaixar bem com a estratégia do Mautic, que tem muita coisa para acontecer e sem dúvida. A gente está organizando aí, né, Léo? O pessoal da PowerTech que está comandando aí um evento de Mautic aí que vai rolar no meio do ano, logo depois da Copa do Mundo, né? É isso aí que eu ia até lembrar de citar aqui, porque assim, a gente que tá na frente ali, que já tá no Mautic há mais tempo, a gente já assume assim um lado bem passional, né, de defender a ferramenta, de querer ver o sucesso. E inclusive assim, o pessoal que ouviu aí achou que a gente falou muito de dificuldade, não é difícil não, gente, é difícil quando você tá sozinho. Exatamente. Junta com a gente, sabe? Junto com quem tá aqui a fim de te ajudar, você consegue crescer e consegue desenvolver o que você precisa. Entra lá no Mautic Brasil, manda um e-mail aqui pra gente, manda pro Cauê, manda pra mim, que a gente sempre tá aberto a discutir sobre isso aí. E tem um evento que tá vindo aí, né? Que cada um de nós aí tá incumbido de ter uma participação numa palestra bacana para ver realmente o crescimento do Mautic, ver esse, despontamento, que é uma plataforma que eu acredito muito no potencial. Eu acho assim, o tempo que eu gastei, igual o pessoal fica brincando comigo, né? Ganhou dinheiro com o curso? Cara, eu mais gastei do que ganhei. Por quê? Toda essa... é sério, todo o dinheiro que entra, eu reinvisto, porque não minha fonte de renda não é essa, não é o curso. Então eu reinvisto, tanto em ferramentas, como também em recursos. Eu tô para lançar uma plataforma aí legal, falando sobre essa coisa de o que envolve o Mautic, né? Só que ainda tá meio em segredo, porque eu quero lançar ela quando eu tiver já um resultado para mostrar. Bacana. Que vai facilitar muito o relatório do Mautic. O Mautic ele tem assim, uma ainda certa dificuldade para te dar o relatório do que está acontecendo. Eu vou lançar um painel de relatório do Mautic, que vai te ajudar a ter uma visão assim, muito profissional e completa de tudo que está acontecendo e para você conseguir traçar as suas estratégias melhor, né? Os KPIs e tudo que você precisa. Então assim, vem com a gente, acredita, eu mais que ninguém aposto muito no potencial e no crescimento. Eu acho que realmente vai se tornar uma das ferramentas mais utilizadas mundialmente por causa de toda essa abertura que ele tem e as facilidades de se construir. E vamos lá, vamos seguir. Bacana, Léo. Show de bola. Léo, brigadão pela tua atenção, muito sucesso aí e tamo junto. A gente vai ainda se falar bastante, vamos se encontrar nos eventos, vai ter muita coisa bacana acontecendo aí. Vamos sim. Obrigado, gente, pela oportunidade, foi muito legal conversar com vocês e nos vemos aí pelas internet da vida. Com certeza, com certeza. Todos os links dessas comunidades que o Léo falou, o link do curso dele, tudo isso vai estar na descrição, é só você que tá ouvindo aí, se você tá ouvindo no celular pelo seu agregador de podcast, visita lá o hostcast.com.br e acessa lá a 6ª temporada, procura lá o episódio do Léo Borlotti, que todos os links vão estar organizadinhos lá pela nossa equipe. Beleza? Léo, muito
muito obrigado pela sua presença, valeu mesmo pela disponibilidade aí por bater um papo com a gente. A porta está sempre aberta e fique à vontade. Valeu, pessoal. Falou, meu povo. E vocês, ouvintes, fiquem atentos aí que logo já sai mais conteúdo sobre marketing digital nessa sexta temporada. A sexta temporada não é sobre Mautic. A gente tá falando bastante sobre Mautic porque tá trazendo pessoas importantes, pessoas legais para a comunidade, mas a gente vai falar sobre outros assuntos também. Conto com sua colaboração de sempre, conto com a sua mensagem, com o seu download dos episódios e volte sempre no hostcast.com.br para ter maiores informações sobre marketing digital nessa sexta temporada. Um grande abraço e até a próxima.